Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 1. Pedro Dong. Capítulo 4. Tema desta semana: as obras da profetisa Jezabel. Meta de hoje: leitura das páginas 55 a 57. As obras da profetisa Jezabel. Dando continuidade ao estudo dos antecedentes de Sardes, neste capítulo nos aprofundaremos um pouco mais nas dificuldades enfrentadas pela Igreja devido à perda do encabeçamento de Cristo. A vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas. Para que isso aconteça, a Igreja deve guardar sua palavra, visando conquistar toda a terra para o Senhor. Em virtude disso, ele escolhe e distribui, como lhe apraz, a função de cada membro do corpo. Portanto, Cristo escolhe seus profetas. Um servo de Deus, ao assumir essa função, enfrenta muitas adversidades. Talvez isso ocorra por causa dos ensinamentos heréticos de Jezabel, os quais, no tempo da igreja em Tiatira, promoveram uma crença supersticiosa, além de mentiras, imundície e prostituição. Por isso, os que pagaram o preço para pregar a palavra da verdade experimentaram sofrimentos sem precedentes. Ao rever a história da igreja, podemos ver nossa própria história no decorrer dos séculos. Conhecer o pano de fundo desses 20 séculos de história nos possibilita ter um senso de localização. Dessa forma, como um GPS, podemos localizar em que estágio da vida cristã estamos e descobrir que direção seguir diante da iminente volta do Senhor. Precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo, um sentimento de urgência para trabalhar em prol da edificação de seu corpo. Após 2000 anos de decadência desse último século, o Senhor tem restaurado a igreja, o que indica que o fim está próximo. Por isso é importante que sejamos orientados pelo Senhor quanto à direção que devemos seguir. Cristo encabeçará todas as coisas. Diante de tudo o que temos visto e ouvido, cremos que é a palavra que executa a vontade de Deus. Contudo, a maioria dos filhos de Deus parece desconhecer esse fato, pois ainda tem uma visão superficial de sua obra. Muitos a encaram como mais uma obra no meio cristão, como uma obra de evangelização ou meramente como uma boa ação. Entretanto, a obra de Deus é para executar sua vontade, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Infelizmente, o mundo jaz no maligno, pois foi usurpado pelo inimigo de Deus e é governado pelo império das trevas. Diante desse cenário, o Senhor usa a igreja para tomar a terra de volta para ele. Portanto, nós, como igreja, temos a missão de pregar o evangelho, ou seja, levar salvação às pessoas para que elas sejam transportadas de reino. Isso significa que quando aprendemos a obediência à cabeça, Cristo, e cumprimos cabalmente nossa missão, ele sujeitará todas as coisas. Em Mateus 24 lemos: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 14. Para cumprir essa incumbência, temos saído às ruas e usado uma abordagem bem simples e objetiva. Posso orar por você? Tal abordagem tem agilizado o nosso trabalho de evangelização, no qual reconectamos as pessoas com Deus, deixando livros que contêm o Evangelho do Reino em suas mãos. Esses livros mostram com clareza a vontade de Deus quanto a governar a terra, enchendo-nos de Cristo, o qual deseja preencher o vazio que há em nosso coração por meio da palavra profética. Sabendo disso, Satanás tem atacado veementemente a palavra de direção que os profetas têm falado à igreja desde o final do primeiro século até agora.